Geralmente, você vai ouvir esse termo quando o cliente deseja excluir dados de uma base de dados dele que ele não precisa ter ali na base oficial para consulta o tempo todo. Imagina aquelas fotos que você bate no celular que você não quer manter ali nele, você sobe num Google Drive da vida, ou até mesmo aí para quem tem outro tipo de celular, um iCloud. Você deixa ali apenas as mais recentes no seu aparelho e as demais você upa ali para um local em nuvem. Você está armazenando. Quando você precisar, em algum momento, buscar essa informação, você tem lá uma base de histórico para fazer isso. Para quem é mais da antiga aí, lembra aquele arquivo morto? Tinha ali o local onde fisicamente se deixava os documentos, as papeladas, enfim, aquelas pastinhas, né? Naquelas gavetas gigantes. Quem aí dessa época? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, nem era na área de TI ainda, eu cheguei a ter essa experiência dessas gavetas gigantescas cheias de pastas. Mas é mais ou menos isso, sabe? Aquele arquivo morto, daqueles documentos muito mais antigos que quase não são utilizados, mas que por algum motivo você precisa aguardar, seja por questões fiscais, por auditoria, enfim. Então, quando um cliente que usa um banco de dados SQL Server, ele fala de expurgo, na maioria das vezes é porque esses dados já estão em um banco de histórico ou até mesmo dentro de um backup, que ele vai guardar lá em um cofre da empresa, num HD externo, até mesmo na nuvem. E aí ele quer que você tire aqueles dados mais antigos do banco de dados dele oficial. Por quê? Porque vai deixar com menos registros nas tabelas, e aí as consultas podem ficar melhores, porque pode consumir menos espaço em disco. Imagina uma tabela ali no banco de dados que tem 50 GB de tamanho, só aquela tabela. Recentemente eu tive uma experiência em um dos clientes que eu atendo, onde eu trabalho, em que uma única tabela tinha quase 1 TB de tamanho. Olha só, uma única tabela quase 1 TB de tamanho. É muita coisa, né? Então, imagina lá uma tabelinha no seu banco de dados que tem 50 gigas de tamanho. E quando você olha detalhadamente dentro daquela tabela, você descobre que existem dados de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e que não são mais necessários ali porque não são mais utilizados. Esses dados já estão guardados em backup. Se um dia você precisar ler por alguma coisa, algum relatório, algum tipo de auditoria, coisa bem antiga mesmo, você pega o backup, restaura, lê aquela informação, aquele dado e acabou. Então você não precisa manter aquilo ali. Se você faz um processo que a gente chama de expurgo, né, que é expurgar, tirar os dados ali de dentro daquela tabela, você mantém ali os 2 últimos anos, os 3 últimos anos apenas nela, e reduz o tamanho da tabela de 50 gigas para 15 gigas, por exemplo. Você já teve um ganho ali de 35 gigas de espaço em disco, seja do seu banco consumindo disco mesmo, seja do tamanho do seu backup no dia a dia, que daí você precisa armazenar. Enfim, só existem vantagens em fazer esse trabalho de expurgo.